principal mudança, e por assim dizer, a mais importante, começa com a busca pela mudança de mentalidade. Não se engane, mudança de mentalidade não é algo que você consiga em um dia ou da noite para o dia. Exige esforço, dedicação, renúncia, exige estudo, exige força de vontade, perspicácia. Não é algo fácil, mas é possível conseguir. É uma luta diária, é uma luta interna, é uma luta com o seu eu. Salve galera, há quanto tempo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E sem enrolação, já vou direto ao assunto. E aí eu tenho alguns livros, né? Um é esse aqui, ó, um dos mais, talvez, comentados, os mais conhecidos, que é Pai Rico, Pai Pobre. O título original do livro, em inglês, é Rich Daddy, Poor Daddy. No Brasil foi lançado com o título em português, obviamente, Pai Rico e Pai Pobre. Essa é a nova edição atualizada e ampliada. O livro tem 9 capítulos e dentre dedicatórias, agradecimento, ideias finais, bônus, sessão especial, glossário, totalizam 322 páginas de bastante conhecimento que podem ser aplicados na prática. Lançado em 8 de abril de 1997, no aniversário de 50 anos do autor, o livro, segundo o próprio autor, foi recusado, rejeitado por diversas editoras, pois alegavam que ele não sabia do que estava falando. Embora o sucesso do livro não tenha sido imediato, tornou-se um best-seller por 7 anos seguidos. 2 pais com visões contrastantes e um filho que resolveu filtrar e tomar as próprias decisões. Um pai dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os problemas, a raiz de todos os males. O outro dizia: a falta de dinheiro é a causa dos problemas. O autor começa falando, narrando como foi a sua vida ainda em uma tenra idade. Ele classifica como uma infância pobre. Um dia, enquanto seu pai lia um jornal, ele conta que perguntou a seu pai: como é que se fica rico? Então seu pai largou o jornal e lhe fez uma pergunta: por que quer ficar rico, filho? O menino responde que a mãe de Jimmy havia comprado um carro novo e que iam para a praia. Jimmy chamou 3 colegas. No entanto, não chamou ele nem Mike e justificou que não os convidou, pois eram pobres. Seu pai meneou a cabeça, desaprovando a conduta do menino, ajeitou os óculos e voltou a ler. O autor fala que ficou aguardando resposta sem obter. Após um tempo, o seu pai larga o jornal e diz: filho, se quiser ficar rico, tem que aprender a ganhar dinheiro. O menino fez uma outra pergunta: e como faço isso? E a resposta foi: use a cabeça. Robert teve uma ideia e com seu amigo Mike construíram moldes de gesso. E aí eles derretiam, eles passaram a derreter chumbo e começaram a produzir moedas. O pai de Robert, vendo aquilo, após gargalhada, chamou e explicou que não era legal aquilo, legal do ponto de vista jurídico, e que aquilo era falsificação. Porém, havia mostrado muita criatividade e ideias originais. Os garotos ficaram decepcionados, obviamente ficaram decepcionados, desapontados e disseram que talvez Jimmy tivesse razão. Chegaram a essa conclusão: somos apenas pobres. Seu pai já estava de saída, parou e disse algo muito importante: meninos, só serão pobres se desistirem. Então o menino fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou ao pai: então por que você não é rico? E o seu pai respondeu: as pessoas com a minha profissão não estão preocupadas em ficar ricos ou com riqueza. Gostam de ensinar. Sim, ele era professor. Disse ainda que gostaria de poder ajudar, mas que na verdade não sabia como ganhar dinheiro. Que se quisessem aprender a ganhar dinheiro, perguntassem ao pai de Mike. Mike e Robert ficaram tanto quanto confusos, no que Mike replicou: então por que não temos uma casa bonita e um carrão como os garotos ricos da escola? Então respondeu o pai de Robert: um carrão e uma casa bonita não querem necessariamente dizer que você seja rico ou que tenha muito dinheiro. E continuou: o pai de Jimmy trabalha na usina, ele não difere muito de mim. Ele trabalha para uma empresa e eu trabalho para o governo. Se a empresa, a usina, tiver problemas financeiros, o pai de Jimmy pode acabar sem nada. Vale ressaltar que o pai de Mike trabalhava muito. Ele era dono de alguns armazéns, pequenos armazéns, restaurantes,
empresa de construção, cadeias de lojas e restaurantes. Mas mesmo assim eles se classificavam como pobre, né? Porque eram pequenos comércios. O autor salienta que o pai rico a quem ele se refere era o cara que estava buscando riqueza e que o ensinou a ganhar dinheiro, enquanto que o pai bem instruído, o seu pai biológico, é o que ele se refere como o pai pobre. Robert revela que passava muito tempo refletindo sobre o que cada um dos seus pais lhe dizia, em vez de apenas concordar ou rejeitar. Em suas reflexões, entendeu o quanto nossos pensamentos podem impactar nossa própria vida. Você já parou para refletir sobre como você foi ensinado a lidar com dinheiro, com finanças ou sobre quaisquer outro tema? Desde pequeno, o que você ouvia ao fazer um pedido para que seus pais comprassem algo para você? Penso que na maioria dos casos devam ter ouvido algo do tipo, assim como eu já ouvi: menino, pensa que eu sou dono de banco, menino, dinheiro não dá em árvore. Em alguns casos, algumas pessoas chegam a falar: só se eu roubar, não é isso mesmo? Comenta aí se você já ouviu algo do tipo, solicitar que seus pais ou responsáveis comprassem alguma coisa para você. Em algum momento você já deve ter ouvido isso. Robert relata que ouvia do seu pai instruído coisas do tipo: não posso comprar isso. Segundo o autor, frases desse tipo passam a mensagem que faz com que o seu cérebro se conforme, aceite e pare de buscar alternativas, entende como resolvido o problema. Ou seja, essa frase é uma afirmação. Portanto, o cérebro reage dessa forma. A afirmação nesse contexto, o pai rico classificava como preguiça mental. Agora, perceba a diferença na frase utilizada pelo pai rico, o que ensinou Robert a ganhar dinheiro. Ele utilizava frases do tipo: o que podemos fazer para comprar isso? Ou seja, ele gerava uma pergunta a partir do pedido para que comprasse algo. Desse modo, o cérebro entende como uma situação não resolvida, algo que precisa de resolução e, portanto, te impele, te força a buscar uma solução. Enquanto a afirmação te deixa sem alternativas, a pergunta abre espaço à reflexão sobre as possibilidades. A maioria das pessoas falam em ficar ricas. Elas apenas falam, mas não tem nenhuma ação nesse sentido. Os meninos não ficaram só na imaginação, eles agiram e colocaram em prática aquilo que eles sonhavam, que era sair da pobreza. Pai Rico, Pai Pobre é um livro. Esse livro expandiu o meu conhecimento, a minha forma de pensar sobre a riqueza, o que é ser rico, como funciona a busca pela riqueza, ou não necessariamente ser rico, mas uma situação financeira mais estável. A principal mudança, e por assim dizer, a mais importante, começa com a busca pela mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade não é algo que você consiga em um dia ou da noite para o dia. Exige esforço, dedicação, renúncia, exige estudo, exige força de vontade, perspicácia. Não é algo fácil, mas é possível conseguir. É uma luta diária. E é uma luta interna, uma luta com o seu eu. Obviamente não foi o único livro que eu li, tá? No entanto, foi a porta de entrada, vamos colocar dessa forma, que me levou a desenvolver o hábito, o gosto pela literatura nesse segmento. Já lia muitas outras coisas, mas nesse segmento foi aí um dos primeiros livros, foi o primeiro livro, na verdade, sobre essa questão da riqueza. Você começa a ler esses livros e percebe que muito do que é dito realmente faz muito sentido e funciona. Pelo menos os que eu entendi como bastante relevantes nessa imersão de mudança de mentalidade. Não é só ler, tá, gente? É ler e praticar, colocar em prática o que você lê, obliterando os mitos que permeiam equivocadamente o imaginário sobre riqueza. Podemos extrair dessa primeira parte que, ao perceber sua condição vista como pobre, desperta no menino o interesse em descobrir o que fazer para deixar aquela condição menos favorecida. E não só despertou interesse, como de fato buscou entender o que fazer e como fazer. Essa é uma lição importantíssima, a busca pelo conhecimento. Percebeu que, ao buscar conhecimento com seu pai, o menino gerou uma ação? Entenda que o conhecimento não é qualquer um que pode passar. O menino buscou em seu pai, que embora não soubesse o que deveria ser feito, direcionou o menino a quem pudesse lhe mostrar na prática o caminho para alcançar o seu objetivo. A segunda ação do menino foi tentar cunhar moedas. Isso nos mostra uma certa ingenuidade,
Portanto, é sempre importante, muito importante, aprender, entender de maneira profunda o que fazer e como fazer. Uma vez um amigo meu me disse que só podemos dizer que algo não é possível quando esgotamos todas as tentativas para só então dizer não é possível. Se você ainda não tentou de todas as formas, então não diga que não é possível. Não repita jargões artificiais dos outros. Não viva na superfície, na surface. Antes de quaisquer conclusão, mergulhe profundamente. Na condição de seres humanos, muitas vezes pensamos em desistir. Entenda que, ao longo do processo, erros serão cometidos e quando isso acontece, é importante a participação de pessoas certas. Ao indicar o pai de Mike como sendo a pessoa certa para ensiná-los, isso causou espécie no menino. Mike, até pela sua pouca idade, não havia reconhecido o quanto seu pai poderia ensinar, se deixou levar pela aparência, pelo imediatismo. Isso nos traz uma lição importante. Nunca se deixe guiar pela aparência, lute contra o imediatismo. Ter uma casa num condomínio é superficial, é o que você consegue enxergar. Riqueza é o que você não vê, é o que gera condições para você manter a bela casa. O carro de luxo, o condomínio, essas coisas no livro são chamadas de supérfluos. Ou seja, tiram dinheiro, não dão necessariamente retorno financeiro. Óbvio, existem casos a serem analisados. Por exemplo, se você utiliza um carro como ferramenta de trabalho, um meio de transporte pelo qual te gera renda, ou se possui imóveis como fonte de renda, nesse caso deixa de ser um passivo. Bom, falando agora sobre o pensamento, né, entre um pai e o outro, o pai pobre tinha como atitude mental, pelo menos acreditava, que os mais ricos deveriam pagar mais impostos, os mais afortunados deveriam pagar mais impostos. Enquanto o pai rico acreditava e dizia que os impostos punem a quem produz e beneficia os que não o faz. O pai pobre orientava: estude para que você consiga trabalhar em uma boa empresa, em um bom emprego. Proibia temas como negócios e dinheiro na hora do jantar. E dizia: não sou rico, pois tenho filhos. O pai rico orientava: dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa. Ele incentivava a falar sobre dinheiro e negócios. O pai pobre dizia: com questões financeiras, seja cuidadoso, não se arrisque. O pai rico orientava: aprenda a administrar os riscos. O pai pobre defendia e acreditava que o governo deve cuidar do cidadão e andava sempre preocupado com aumentos de salário e aposentadoria, etc. Não sei se você percebeu, mas existe um padrão de comportamentos, de atitude, de pequenos hábitos e ideias que diferenciam e pode influenciar até onde você vai chegar ou o que você vai alcançar. Isso não é mostrado e dito apenas no livro Pai Rico e Pai Pobre. Isso é quase que um consenso entre os autores. E aí, o livro, obviamente, como eu havia dito, não há como falar sobre todas as nuances do livro. Mas o livro vai te mostrar, por exemplo, o que é um balanço patrimonial, vai te mostrar lá um organograma, aqui por exemplo, a partir da seção de estudos que fica no segundo capítulo, ele vai te mostrar, fazer uma demonstração financeira sobre o que é renda, despesas, balanço patrimonial, ativos, passivos, demonstração financeira empresarial, demonstração financeira pessoal, qual é a diferença e de como os ricos tratam suas finanças, ou pelo menos quem entende sobre finanças, entende sobre dinheiro, trata o seu dinheiro, em relação aos que não entendem, não sabem como funciona o dinheiro, não sabem como funciona finanças, não tem a menor ideia. Então ele mostra essa diferença e te dá, obviamente, orientações de como mudar isso, de como fazer na prática. Ok, gente? Mas a ideia aqui, a princípio, é falar mesmo sobre essa questão da mudança de mentalidade. A mudança só vai haver se você tomar a sua decisão, se você acreditar, se você tornar algo frequente na sua vida, decisões frequentes, hábitos frequentes, os pequenos hábitos, vai te fazer sair da inércia, né, da estagnação. Ou você se movimenta, ou você se capacita, ou você se levanta, ou você deixa de aceitar a condição na qual você nasceu, que pode ser de escassez, que pode ser de limitações, que pode ser
uma condição desfavorável ou acaba por permanecer nisso e a vida passa e chega o crepúsculo, né? Chega o pôr do sol, chega o fim e a pessoa não saiu da condição com a qual ele nasceu. Tendo em vista que é possível sim a mobilidade social, agora depende de como você encara tudo isso, depende de como você reage a essa questão e enfrenta e decide, não aceita, né, a condição limitante ou desfavorável ou não favorecida na qual você nasceu. Estou dizendo que é fácil? Óbvio que não é fácil, mas temos diversos exemplos aí e é possível, sim, é possível. Basta você acreditar e o quanto você está disposto, quanto você está disposto a renunciar, quanto você está disposto a mudar a sua mentalidade, a se esforçar, a estudar, a correr no sentido de buscar, né, essa mudança de mentalidade que é a base, acredito eu, e posteriormente alcançar a mudança financeira, econômica, a sua forma de pensar, sua forma de agir, no que você acredita, nos seus hábitos, se você acredita que é possível, se você acredita que não é possível. Bom, e aí é o seguinte, se você acredita que algo não é possível, dificilmente você vai conseguir, óbvio, né? Mas se você acredita que é possível e se movimenta, isso se torna muito mais próximo de você conseguir do que de não conseguir. Já é o primeiro passo, é a mudança, portanto, de mentalidade. Deixa aí nos comentários, comenta aí, diga qual o próximo livro você quer que eu comente aqui sobre, aborde o tema de determinado autor dos livros que eu mostrei aqui. E se gostar do conteúdo do vídeo, curta, comente e compartilhe. Esse livro aqui, ó, Psicologia Financeira, de Morgan Housel, é muito interessante também. Temos o T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Ele é muito divulgado também, se você tem outros canais aí que já falaram sobre esses livros, né, gente? Eu não estou sendo o primeiro, não é novidade nenhuma, ok? Muito interessante também esse livro aqui, gente. Conseguem ver aí? Tem um livro aqui também, o Almanaque de Naval Ravikant. Esse livro aqui a gente pode falar sobre ele também em algum momento, ok? Napoleão Hill, Hábitos dos Milionários. Muito bom esse aqui do Napoleão Hill. De todos os livros, algo foi unânime dentre os autores. O ativo mais precioso e importante que temos é tempo e conhecimento.